Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Novo dia raiou, a paz no coração, tudo novo se tornou, alegria e mansidão. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Jesus eu encontrei a autoestima, o amor sem medida, e nele me salvei. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Jesus está comigo, prossigo alegre agora, e graça salvadora, o melhor amigo. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Jesus pensa em mim, como posso temer, com o amor sem fim, Cristo me faz vencer. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Dentro do meu coração, tudo novo se tornou, um passado de aflição, novo dia raiou. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Novo dia raiou, a paz no coração, tudo novo se tornou, alegria e mansidão. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Dentro do meu coração, tudo novo se tornou, um passado de aflição, novo dia raiou. Bom dia, bom dia. No momento 15 de maio de 2025, horário 9 horas 58 minutos. 9 horas 58 minutos do dia 15 de maio de 2025. Estamos procedendo já com a denúncia efetiva de todo o grupo de governo da USAID, que está sendo tipificado por partes do governo George Bush, governo
Hillary Clinton, governo Obama e governo Biden. As investigações e os depoimentos caracterizam as provas irrefutáveis de fatos, atos e circunstâncias contábeis. São provas irrefutáveis. São depoimentos de provas. Estão levando à distribuição de pagamentos ao Supremo Tribunal Federal da República Federativa do Brasil. Também a emissoras de televisão da TV Globo e outras. O maior aporte são 16 bilhões, quase 17 bilhões. Eles alegam que esse capital ele foi estabelecido por propaganda, mas não consta. Consta provas irrefutáveis da USAID e do governos estabelecidos na formatação desses pagamentos, como também crimes tributários fiscais no governo da República Federativa do Brasil. Estamos procedendo internacionalmente com todo o aparato de empresas de telejornalismo mundial que são sócios e agregados no planeta. Chega a somas extraordinárias, supera o trilhão. Todos os âncoras que foram pagos receberam de forma contábil Caixa 2, ou seja, crime tributário contra o imposto de renda fiscal em 196 países. Tudo isto já averbado e estabelecido. Temos a manutenção, o acautelamento do Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, nos Estados Unidos da América, conjuntamente com membros da Suprema Corte, que fazem parte deste crime, da administração George Bush, da administração Hillary Clinton, da administração Obama e da administração Biden. Todos com provas irrefutáveis de atos, fatos e circunstâncias de pagamentos, sempre ludibriando o imposto de renda. Tudo isto caracterizado. Então, quem entrou nos Estados Unidos não sai. E quem quer sair, não tem como. Não tem como entrar nem como sair. Então, se você, cidadão brasileiro, tem seus bens nos Estados Unidos da América, estão todos interditados. Bancos, empresas, todos interditados. Da Índia, do Paquistão, da Guatemala, da Nicarágua, do México. São países da América Latina e América Central.
já todos, e da China também, já todos confiscados. Todo o capital, todo o bem, todo cidadão, posto que foram pagamentos feitos a ludibriar o imposto de renda americano. Temos já o andamento das prisões de ex-presidentes dos Estados Unidos da América. Temos também a prisão de mandatários do Executivo que estão neste momento ocupando o Executivo dos seus países. Temos também funcionários públicos tocados em 196 países com as suas prisões internacionais decretadas pelo crime tributário contra o imposto de renda americano, crime internacional, lavagem de dinheiro de países. O Brasil detém em notas frias $1 trilhão na revenda do petróleo venezuelano. Também petróleo iraniano. Também commodities e também manufaturados chineses, que é outra conta. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chiappano, árbitro. Justiça paga, justiça particular, arbitragem internacional, na função corregedor-geral, na investigação de 196 países, a sua membresia de funcionários públicos, no executivo, no legislativo e no operadores da lei, togados, judiciário. Todas as tropas já estão em prontidão para o desfecho de toda e qualquer ação bélica no planeta. Haverá alguém que não queira se abster a esta determinação. Será exterminado. Estamos já localizando Ali Khamenei, o seu grupo de mentirosos, farsantes, que se dizem muçulmanos e são adoradores de Satanás. E todos eles foram identificados. Estamos procedendo contra este grupo, já em diáspora, localizados no planeta. Conforme determinação, meu Pix é meu e-mail, oscaranibalchiappano@gmail.com. Mercado Pago é a plataforma e o banco. Meu Pix de sobrevivência, meu CPF 510 466 447 34. Banco, plataforma Mercado Pago. Temos também a Febraban, os bancos que estão ajuizando medidas opressivas e imorais de instrumento jurídico apócrifo, sem valor. Está tudo interdito no sistema financeiro da República Federativa do Brasil. Não há como estabelecer a representatividade jurídica do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. Todos já estão acautelados. A CIA, a Interpol,
O FBI se encarregará da extração destes elementos a qualquer momento, a serem levados para depoimentos, captura, em fatos, atos e circunstâncias de crime, em vários processos que detêm a participação de provas irrefutáveis contra os elementos que ocupam o pleno da Corte e também do Supremo Tribunal de Justiça, todos já em suspeição. Envolve maiores informações, entraremos em contato dia 15 de maio de 2025, horário 10 horas 9 minutos. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano, árbitro, na função intervenção na República Federativa do Brasil e outros países. Viralize isto. Selva. Gratidão, juiz Oscar Aníbal Chapano. Nós, eu e todos os inscritos e todas as pessoas do bem, nós estamos agradecendo ao juiz Oscar Aníbal Chapano pelo trabalho excelente dele. É um homem da voz da verdade, é um homem honesto e é um homem que escolheu essa profissão para salvar, ajudar a salvar o planeta Terra. Atenção, meus amigos e minhas amigas, vocês ouviram que o juiz Oscar falou de todos os depoimentos de provas contra organizações criminosas ou crimes organizados, ok? E também, meus amigos e minhas amigas, os andamentos de prisões de todos esses criminosos e com provas contra todas essas organizações criminosas ou crimes organizados. A seguir, o juiz Oscar já passou para o mestre Dinho, ok? As matérias, as matérias que são os vídeos, conteúdos, de utilidade pública. Então, o juiz Oscar, ele me pediu que eu não esquecesse de passar essas matérias que é para complementar com a live dele, ok? Hoje, dia 15 de maio do ano de 2025. A seguir! Que a Lava Jato acabou. Você que está me ouvindo aí, lembra quando é que a Lava Jato acabou? A Lava Jato acabou quando a revista Cruzoé botou uma capa dizendo assim, o amigo do meu pai. Uma declaração do Marcelo Odebrecht com relação ao Dias Toffoli, já fazendo uma pré-delação do que envolveria ministros do Supremo nos esquemas de corrupção. Depois dessa capa, o amigo do meu pai, a revista foi censurada, o inquérito do fim do mundo começou, o Dias Toffoli entregou na mão do xerife, Alexandre de esse inquérito e disse, a partir de agora, no Supremo a Lava Jato não chega e nós vamos destruir a Lava Jato inteira e liberar todo mundo para não chegar na gente as delações nunca. Essa é a verdade. O resto tudo é firula. Aí tiraram o cara da cadeia, sentaram ele na coisa de presidente e liberaram todos os seus cumpichas, sejam eles empresários ou políticos. Tanto faz. Foram todos liberados. Renan Calheiro, Romeu Jucá, Sérgio Cabral, todos eles foram liberados num tal abafe o caso
e não vamos mais falar em Lava Jato, e tudo que tem a ver com Lava Jato será anulado pelo Supremo. Então é isso que está acontecendo no Brasil. A impunidade para um significa impunidade para todos. E num país que todos têm impunidade, a justiça não funciona, não é um lugar seguro. Meus amigos, um grande abraço para vocês desde a Venezuela do Sul. Bem-vindos à democracia do Dr. Luiz Roberto Barroso, presidente supremo do Supremo. Aliás, quem é o presidente supremo do Supremo? Será que é ele ou o doutor Aleide Moraes? Não interessa. Todos estão unidos, feito unha e carne, com luva. Muito bem, a mídia toda, e quando eu falo isso, não é força de expressão, não. Toda a mídia mesmo está dizendo, reverberando aí nas últimas horas, o seguinte. Vamos dizer assim, o aumento dos sigilos que o STF passa a impor cada vez mais sobre o uso que suas excelências, os ministros, estão fazendo dos aviões da Força Aérea Brasileira. Olha, eu vou dizer a vocês, eu não sei o que está vendo, mas de fato a mídia toda resolveu noticiar isso, até aqueles que dão suporte ao regime. Olha aqui, Diário do Poder, STF ignora LAI, que é a Lei de Acesso à Informação, e esconde dados sobre o uso de jatinhos da FAB, Força Aérea Brasileira, por ministros. A Corte Suprema mantém sigilo sobre passageiros que andam com os ministros nesses voos. Aliás, andam não, voam. E só respondeu sob pressão. Respondeu um tiquinho, como se diz aqui no Nordeste. Isso está no Diário do Poder, que é um site sincero. Vamos ver como é que está sendo noticiado em outros sítios de informação, como se diz por aí. Olha bem, aqui não, isso aqui é mais constrangedor, deixa para depois. Aqui. Poder 360, STF omite, esconde dados sobre o uso de aviões da FAB por ministros. Não é interessante isso? Essa é a democracia. Transparência, economia com dinheiro público. Esta é a democracia do Dr. Luiz Roberto Barroso, onde ele esbanja, quer dizer, desculpe, eu não quis dizer isso, onde ele curte a vida. E nós os manés, pagamos a esbórnia. É ou não é? Isso é lindo. Eu não sei o que vocês acham, mas eu acho isso tudo muito lindo. Gente, as Forças Armadas outro dia estavam gritando: vai faltar combustível, a gasolina, o diesel, mas também querosene, né? De voo. O ministro, que agora está de férias, o ministro da Defesa, José Múcio de Maracujá, está de férias. O ministro da Defesa agora, quem é? O almirante Olsen. Ouça, Olsen. Não seja surdo, Olsen. O almirante Olsen, que é comandante da Marinha, nesse momento está improvisado como ministro da Indefesa Nacional. O que está de férias, outro dia estava dizendo: nós estamos sem dinheiros. Interessante, porque os cortes no orçamento são imensos. As condições de trabalho são ruins. Sobre a Força Aérea Brasileira, da qual estamos falando nesse vídeo, outro dia abordávamos, como é que se fala isso, gente? Repercutíamos, agora ficou bonito, o que a mídia também dizia. A evasão, a saída de muitos pilotos da Força Aérea Brasileira descontentes com uma série de fatores, indo trabalhar na Latam, por exemplo, no setor privado, por exemplo. É muito difícil ser um Uber de asas para coisas que não são do interesse da nação. Quais coisas? Vou dar um exemplo muito cristalino. A ex-primeira-dama do Peru, condenada por aquelas coisas que muitos foram condenados aqui no tempo da Lava Jato. No dia em que ela foi condenada, na tarde, ela correu, se escondeu na Embaixada do Brasil, em Lima, capital do Peru, seu país. Dizem que telefonou ao Lula: mande buscar-me agora, porque eu não serei presa. Se eu for presa, abrirei o bocão.
Eu não acredito nisso, porque essa senhora é uma senhora decente e ela também não teria nada o que delatar do nosso presidente da República, nem de seu partido. O fato é claro, Lula e Janja mandaram por uma questão de humanidade, uma questão humanitária, solidariedade cristã, são dois cristãos, mandaram buscar com um avião da FAB, rapidamente, em cima do rastro, a tal da ex-primeira-dama do Peru. Sabem quanto custa uma viagem dessa de ida e volta de um avião da FAB? Você colocar no ar uma aeronave dessa, com a tripulação, etc, etc. Buscaram lá. E a ex-primeira-dama do Peru já está buscando aqui status de exilada política, perseguida política. Vocês ouviram que já... Morando numa mansão. Se isso não é desvio de finalidade, eu não sei mais o que é desvio de finalidade para acudir os amigos. Amigos! Por isso, dizem, os pilotos estão saindo. Conheça a Perestroika BR, a marca que veste a direita no Brasil. Acesse o QR Code na tela ou clique no link abaixo na descrição do vídeo. Ao entrar no site, clique no campo de pesquisa, busque a palavra Venezuela para ter acesso à estampa exclusiva Bem-vindo à Venezuela do Sul e efetuar a sua compra. Veja, onde é que o Barroso passou a Páscoa? Em Trancoso, na Bahia. Exuberante. Aliás, o lugar é exuberante e o Barroso também é exuberante. Com o avião da FAB. Levou as pessoas de seu carinho, de suas carícias. A comitiva escandalosa do Lula, tétrica comitiva, inclusive incluindo o Barroso e a sua namorada, ao funeral do Papa, no avião da FAB. A namorada do Barroso foi, todos filmaram-na descendo das escadas do avião. Só que ela não constava da lista. É uma passageira, olha que nome bonito, apócrifa. Foi escondida, clandestina. Foi na mala. Esta é a democracia do Barroso, a farra dos aviões da FAB, né? As pessoas estão fazendo até um trocadilho agora. Pois é, isso vai aumentar porque o STF está negando essas informações. A transparência. Olha, vocês não reclamem. Vocês têm que saber que a plebe somos nós, os manés. Nossa função é cangalha nas costas e dar boa vida a esses seres iluminados que cuidam de nossos problemas. É ou não é? Isso está também aqui no Poder 360. A STF omite dados sobre o uso de aviões da FAB por ministros. Site da Força Aérea Brasileira mostra horários, origem e destino dos voos, mas com exceção do presidente Barroso, não informa os nomes dos integrantes do Supremo. O Barroso não é exceção. Não é dizer que o Barroso informa os nomes de quem está com ele, porque na comitiva que eu acabei de falar, que ele estava presente com a sua namorada, o nome da mesma, acho interessante isso, vamos falar português fora do padrão, o nome da mesma, como dizem os ignorantes, não estava na lista de passageiros. É a democracia. Ruim mesmo era o Bozo. As pessoas, eu falo isso, gente, com todo respeito. Eu falei assim de Bolsonaro. Não estou dizendo. O bom mesmo era, o ruim mesmo era o Bozo. Gente, pelo amor de Deus. Aliás, que pesar. Estamos tão tristes. A Cíntia Chaga diz que não quer mais ser de direita nem católica. Pro raio que o parta, Cíntia Chagas. Pessoal, dê seu like, inscreva-se. Cuide da sua inscrição, estão desinscrevendo você. Olha aí, confira a sua inscrição. Confira, vai ver que está desinscrito. Insista, quantas vezes for necessário. Muita gente dizendo, já aconteceu uma, doutor, 2, 3 vezes eu insisto. Muito bem. Não espere notificação. Não querem notificá-los também. A plataforma vem notificando menos de 0,5% de vocês, que são 225 mil neste canal. Ou no canal principal. Não sei por qual canal você está vendo. Entre aqui. Não espere notificação. 1, 2, 3 vezes ao dia entre aqui. Pessoal, aqui embaixo há uma aba chamada Seja Membro. Clique aí e torne-se membro do canal. Pois é. O presidente Luiz Roberto Barroso se reuniu com o juiz-chefe, lá é juiz-chefe, da Suprema Corte dos Estados Unidos,
John Roberts, em Washington. Durante o encontro, os dois ministros discutiram o papel das Supremas Cortes de seus respectivos países. A visita aconteceu como parte da extensa agenda que Barroso vem cumprindo nos Estados Unidos. O programa de compromissos do ministro inclui palestras no LIDE, grupo empresarial do João Dória. Barroso também realizou palestras em universidades norte-americanas durante sua estada no país. Agora, meu caro Bruno Alemã, o que Luiz Roberto Barroso teria a aprender com a Suprema Corte norte-americana? Eu vou fazer essa pergunta, vou pedir a resposta primeiro, Bruno, para quem chegou agora. Meu muso, André Marcília. Boa noite, Serrão. Boa noite, Fabiana, Bracarense, Bruno. Olha, toda a audiência. A gente precisa... Bom, primeiro que esse muso tá fora de lugar, eu não mereço tal elogio. E, além disso, quem chega primeiro tem que falar por último. Aliás, quem chega por último tem que falar por último, e não em primeiro. Mas, de qualquer maneira, agradeço, Serrão. E, olha, a gente precisa entender o seguinte. O Barroso, ele precisa se ater e ele precisa entender que ele tem uma função aqui a ser feita, e quando ele não faz a sua própria função, ele comete crimes. Porque é muito sério a gente dizer isso, mas a gente tem que dizer. Se você sai da sua função e passa a dialogar, como a gente teve notícia ontem, de que o Barroso teria pedido auxílio para norte-americanos. Então, começa a pedir auxílio para norte-americanos, sai da sua função, da função de ministro, e passa a atuar como se um governante fosse, com prerrogativas do executivo, passa a dialogar com outros países, passa a buscar auxílio aqui e ali, enfim. O Barroso, ele não está mais dentro do cargo dele, e ele se desvia da finalidade. Desvio de finalidade é crime. Abusa da sua autoridade, do seu poder, isso é outro crime. É necessário que haja autocontenção do STF, é necessário que haja autocontenção dos ministros, senão nós teremos uma crise dentro do Brasil que não vai se resolver nunca. Uma crise muito séria, e que é uma crise institucional que eles próprios criaram. Depois, assim como o governo põe a culpa em todo mundo pela Previdência, a culpa é nossa da Previdência. Daqui a pouco, a crise da credibilidade do judiciário, eles vão dizer que é a nossa culpa. Não, a culpa é deles. Eles não se mantêm no lugar que a Constituição oferta, outorga e impõe a eles. Bruno Alemã, a USAID, ou mais popularmente conhecida como USAID, ajudou o Tribunal Superior Eleitoral do Brasil a escrever um livro sobre desinformação. Foi dose para mamute, tivemos 2 eleições seguidas com censura. E agora, esse encontro do Barroso com o presidente ou o ministro-chefe da Suprema Corte norte-americana. O que a gente tem a aprender aí com o Tribunal Maior da América? Tem que aprender muito, né? Porque, afinal de contas, os Estados Unidos é o berço da democracia ocidental e o exemplo correto a ser dado. Veja vocês, apesar de tudo, apesar dos ballots, e apesar de todos os problemas, porque aqui na América, os freios e contrapesos, eles funcionam, mas tem que fazer uma muito importante do STF, que se chama Saul Alinsky, né, que foi o grande de boa ala do Partido Democrata americano, que vem instituindo isso como uma ferramenta, inclusive, de inserção de ideias de esquerda nos países da América Latina. E aí a gente tem que lembrar uma coisa, acho que é muito importante sobre isso, né? Porque, afinal de contas, o USAID ele entrou como ferramenta política para favorecer a esquerda. No entanto, foi uma intervenção norte-americana, como muito Bécio falou, a gente tem que lembrar, o pessoal ficou quietinho, né? Porque nessa hora não é imperialismo, nessa hora não é absolutamente nada de errado, né? No entanto, quando o Trump manda apenas um agente para o Brasil para averiguar o que está acontecendo, aí não, aí pronto, aí é intervenção. Só a última questão que eu vejo que é muito importante, eu só quero saber o que o Barroso está de fato fazendo aqui. Será que ele vai aprender a falar perdeu o mané em inglês
Será que ele vai voltar para o Brasil falando "You have lost, sucker"? Essa é a pergunta que eu faço para vocês. Excelente pergunta. Breaking news. O Supremo Tribunal Federal condenou por unanimidade a 10 anos de prisão a deputada federal Carla Zambelli. O Supremo tá a 1.000.000 por hora, não tá de brincadeira não. E você tá ligado aqui no Braddock Show, oferecimento Golden Brasil. Ainda sobre questões polêmicas entre Supremo e Parlamento, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, acionou o Supremo Tribunal Federal com uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, também conhecida como ADPF, para tentar manter a decisão que suspendeu o processo contra a Ramagem. Expectativa do Hugo Mota. Esperamos que os votos dos 315 deputados sejam respeitados. A harmonia entre os poderes só ocorre quando todos usam o mesmo diapasão. Foi o que disse Mota. Na ação, a Câmara argumenta que a decisão da primeira turma configura uma violação ao princípio estruturante da separação de poderes. O processo contra a Ramagem foi suspenso pela Câmara, mas a primeira turma do STF limitou a decisão apenas aos crimes ocorridos após a diplomação do Ramagem. Os deputados acusam o STF de ter assumido indevidamente a função de controle político parlamentar, distorcendo o desenho institucional traçado pela Constituição. E agora a imprensa amiga, né, que é a porta-voz dos poderosos de Brasília, já andou dizendo que Hugo Mota deixou de ser um interlocutor confiável lá em Brasília. O que significa isso, meu caro Dárcio Bracarense? Verdade ou mentira? Olha, sinceramente, eu já não sei, porque o Hugo Mota ele foi desmoralizado e agora ele faz uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. De repente, os nossos juristas aqui consigam tentar explicar qual que é a tentativa dele, uma vez que a primeira turma já fez o julgamento, já descredibilizou ele totalmente perante o país inteiro, perante os seus próprios colegas. Eu, sinceramente, não sei se esse movimento do Hugo Mota visa outra coisa a não ser tentar salvar a sua própria imagem, que, como eu disse, foi desmoralizada. Se você perguntar para qualquer pessoa, no nosso chat aí, alguém pode dizer se confia, né, na tentativa ou se confia que essa ação do Hugo Mota vá surtir algum resultado. Todo mundo sabe que não. Todo mundo sabe que, infelizmente, a Câmara dos Deputados foi completamente esvaziada do seu ponto de vista do poder, da sua representatividade, a partir do momento que uma decisão dela foi ignorada. Num país normal, Serrão, num país normal, o judiciário cumpre as leis que são escritas na Câmara. É assim que funciona em qualquer lugar do mundo. E aqui no Brasil a gente está vendo a Câmara pedindo, quase que suplicando o judiciário para poder atender uma decisão soberana de 315 parlamentares. Então, eu prefiro não opinar até que o Supremo, né, decida esse pedido dele, e aí sim a gente vai saber se há alguma possibilidade da gente ter um caminho de normalidade de volta no país. Hoje, sinceramente, Hugo Mota não traz esperança para ninguém, nem para mim, nem para o Brasil. O meu caro André Marcília, o nosso presidente Barroso, evitou estabelecer um prazo para a decisão sobre o recurso que a Câmara apresentou em benefício do Alexandre Ramagem. Barroso disse: "Quando eu voltar, vou cuidar disso." Após participar do fórum promovido pelo Valor Econômico em Nova York, agora vamos ter que esperar, né? Agora, o que você acha que vai acontecer? O Barroso vai cuidar disso como, André Marcília? A DPF é o caminho certo? Vai resolver a questão? Pois é, Serrão, só faltou... Engraçado, né? Então a palestra que ele está fazendo lá fora, sabe-se lá o que, é mais importante do que o trabalho aqui, né? Só faltou ele falar, olha, ainda estou aqui, então, enquanto estou aqui, não farei o meu trabalho aí. É impressionante. Isso mostra bem em que momento nós estamos do país. A DPF, ela, enfim, tentando botar aqui, eu estava até num debate agora há pouco
com uma professora de Direito Constitucional no CNN Arena, e a gente estava discutindo justamente isso. A ADPF é um instrumento, em tese, dentro do universo jurídico, correto, a meu ver. Por quê? Porque a ADPF, ela tem duas funções. Primeiro que é um instrumento residual. Quando você não consegue lidar com nada, enfia uma ADPF ali. Quando não cabe recurso. Quando você tem uma violação constitucional direta. E quando tem uma decisão judicial a ser enfrentada, a ADPF é o caminho. O problema é o seguinte, a gente não está no universo jurídico. Quem vai pautar essa ADPF para algum relator é o Barroso. Ele vai pautar, como ele já disse, na hora que ele quiser. Esse relator vai fazer o que bem entender, na hora que pretender. Alguém me disse nas minhas redes sociais, mas tem uma liminar pendente. Tem liminar pendente no STF, pedidos de liminar que duram 6 meses, 1 ano para ser avaliados. Isso não vai ser julgado fora do prazo que eles desejam. E outra, terá alguém ali capaz de enfrentar a primeira turma? Terá coragem de dizer a primeira turma foi inconstitucional, embora tenha sido. É isso. Brasileiros, acabamos de receber a excelente notícia. PGR se manifesta pelo arquivamento de pedido de prisão preventiva do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Bom. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, pediu o arquivamento. E ele é bem claro, a realização de manifestações pacíficas pela concessão de benefício não constitui ilícito penal, bem como não extrapola os limites da liberdade de expressão, que é consagrada constitucionalmente e balizada pelo binômio liberdade e responsabilidade. Argumentou. O PGR ainda coloca, os relatos dos noticiantes não contêm elementos informativos mínimos que indiquem suficientemente a realidade de ilícito penal. Lógico, uma vereadora comunista da cidade do Recife, que quer ter 1 minuto agora de fama. Não vai ter não, vereadora. O presidente Emmanuel Macron declarou que a França não tem condições de aumentar a ajuda militar à Ucrânia, pois já forneceu tudo o que podia. Em entrevista ao canal TF1, ele disse que seu país já forneceu muitas armas a Kiev e não pode mais privar-se do que é necessário para sua própria segurança. Macron enfatizou a importância da Ucrânia de negociar a questão territorial, pois os próprios ucranianos estão cientes de que não são capazes de recuperar os territórios controlados pela Rússia. Ainda na mesma direção, o presidente francês reiterou a impossibilidade de utilizar os ativos russos congelados devido a questões legais que impedem tal passo e expressou seu desejo de que o conflito ucraniano termine logo. A guerra na Síria revelou ao mundo um dos tabuleiros geopolíticos mais complexos da atualidade. Mas por trás da fumaça dos confrontos, dos bombardeios e da retórica política, existe uma aliança estratégica que molda os rumos do Oriente Médio há décadas. A aliança entre a Síria e o Irã. Uma relação profunda, duradoura, mas marcada por interesses comuns, sobretudo a hostilidade compartilhada em relação a Israel. Durante décadas, a Síria foi vista como um dos pilares do chamado Eixo da Resistência, ao lado do Irã e do Hezbollah. Parecia tudo perfeito. Um país com poderosa estrutura militar, apoio direto de Teherã, presença da Rússia no campo de batalha e influência regional consolidada. Mas em pouco tempo, esse castelo desmoronou. A guerra civil transformou a Síria em terra arrasada. O que antes era uma nação estratégica no coração do Oriente Médio virou um campo minado de interesses externos, milícias jihadistas, pobreza extrema e destruição. Hoje, no entanto, um novo capítulo pode estar começando. E ele é tão inesperado quanto explosivo. Na quarta-feira, em Riad, na Arábia Saudita, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, protagonizou uma cena que chocou o mundo diplomático. Ele se reuniu com Ahmed al-Sharaa, o novo presidente interino da Síria, e pediu publicamente que Damasco normalize suas relações com Israel, seu inimigo de longa data. E como parte dessa jogada estratégica, Trump anunciou algo ainda mais surpreendente. Os Estados Unidos vão suspender todas as sanções contra a Síria.
Essa mudança dramática acontece em um momento no qual a Síria tenta se reconstruir após mais de uma década de guerra civil brutal que teve perda de vidas de centenas de milhares e destruiu a infraestrutura do país. Analistas dizem que o levantamento das sanções pode ser o início de um plano de recuperação econômica sem precedentes e o sinal mais claro de que a Síria está prestes a abandonar sua antiga aliança com o Irã. A Síria de Bashar al-Assad era, até dezembro passado, um peão fiel ao Irã. Milícias xiitas operavam livremente em território sírio, comandadas por Teherã, e a presença militar iraniana se estendia de Damasco até as colinas de Golã, ameaçando diretamente Israel. Mas a chegada ao poder de Ahmed al-Sharaa, um ex-membro da Al-Qaeda que cortou relações com o grupo em 2016 e passou 5 anos preso em uma base americana no Iraque, mudou o cenário. Em uma virada política inesperada, Sharaa destituiu Assad e assumiu o controle do país com o apoio de facções antes consideradas terroristas por Washington. Ainda assim, o governo Trump decidiu apostar nessa nova liderança. Segundo fontes diplomáticas, o novo presidente sírio sinalizou disposição para aderir aos Acordos de Abraão, o conjunto de pactos de normalização promovidos pelos Estados Unidos desde 2020, que já aproximaram Israel de países como Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Marrocos. O gesto de Trump vem num momento estratégico. Sua visita ao Oriente Médio, que também incluiu o Catar, onde supervisionou a venda de jatos Boeing e rejeitou comentar uma oferta controversa de presente da fabricante americana, teve como pano de fundo o desejo de realinhar as alianças regionais e conter o poder do Irã. O Irã, enfraquecido por sanções, protestos internos e isolamento crescente, ainda mantém influência no Iraque, no Líbano e no Iêmen. Mas, com a perda de Damasco como aliado, o cinturão xiita começa a apresentar rachaduras profundas. Trump, com sua política agressiva e pragmática, busca isolar Teherã ainda mais. Trazer a Síria para o campo israelense seria o maior golpe geopolítico contra o Irã desde a Revolução de 1979. No entanto, Israel ainda não está convencido. As autoridades israelenses continuam descrevendo Ahmed al-Sharaa como um jihadista, apesar do corte de vínculos com a Al-Qaeda. A memória de décadas de hostilidade, guerras e trocas de fogo não desaparece da noite para o dia. Para Israel, a possibilidade de a Síria reconstruída servir como base de lançamento para novos ataques é uma ameaça constante. Mesmo assim, os sinais vindos de Damasco não podem ser ignorados. O novo governo parece querer virar a página e, acima de tudo, atrair investimentos internacionais. A promessa de Trump de suspender sanções abre a porta para o retorno de organizações humanitárias, capital estrangeiro e reconstrução de infraestrutura. Para um país devastado, isso pode ser mais atraente que qualquer ideologia. Enquanto isso, Trump fez uma parada estratégica no Catar, onde assinou um contrato multimilionário com o governo local para a compra de jatos da Boeing. O mais polêmico, no entanto, foi o suposto plano do Catar de doar um jato Boeing para servir como avião presidencial dos Estados Unidos. O gesto, visto como presente, acendeu alertas de segurança e ética em Washington e deve ser tema de discussão nos próximos dias. Ainda assim, o foco da visita permaneceu na Síria. Se a Síria realmente aderir aos Acordos de Abraão, o mapa político do Oriente Médio será redesenhado. Um país que por décadas foi símbolo da resistência armada contra Israel pode se tornar seu novo parceiro regional, ou, ao menos, deixar de ser uma ameaça direta. Para o Irã, isso é uma traição imperdoável. Para Israel, um possível trunfo. E para os Estados Unidos, especialmente sob a liderança de Trump, um golpe de mestre na estratégia de conter Teherã e reafirmar o poder americano na região. O que parecia impossível até pouco tempo atrás,
uma reaproximação entre Síria e Israel pode estar começando a se materializar. Com o apoio de Donald Trump, o fim das sanções e um novo governo com sede de reconstrução, a Síria pode sair das sombras do Irã e se lançar em direção a uma nova ordem regional. Se isso se concretizar, não será apenas uma vitória para os Estados Unidos ou para Israel. Olha, o Brasil está tomado por um poço de corrupção que dá medo, né? Como que se não bastasse, a oposição está pedindo agora para que Gilmar Mendes seja investigado. Preste atenção. Gilmar Mendes seja investigado por conta de sua relação com o poço de corrupção chamado Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. Requerimento para a abertura de uma CPI da CBF no Senado já tem 18 assinaturas e sim, queridos, pode ser a pá de cal e o derradeiro para cima do ministro Gilmar Mendes. Eu vou contar para você porque essa informação cai como uma bomba em cima do Supremo Tribunal Federal e pode ser a primeira vez na história que nós vamos ver o ministro do Supremo Tribunal Federal sendo convocado a prestar esclarecimentos e a depor, né, em uma CPI de maneira inédita. Gilmar Mendes pode ser constrangido e sendo obrigado a sentar-se numa cadeira para depor aos senadores. Isto é incrível, porque nós estamos diante de um país que não tem nenhuma perspectiva de mudar esse status de corrupção. Depois daquela vergonha que nós vimos da CPI das Bets, onde aquela influenciadora, a Virgínia, né, protagonizou naquele lugar um verdadeiro espetáculo de horrores, né? Uma falta de respeito, foi vestido como se estivesse indo para uma festa de pijama, dando risada, gargalhada, completamente fora de protocolo, enquanto, por exemplo, uma médica, uma senhora de idade, a doutora Nízia Hamaguchi, quando naquela CPI imbecil do Renan Calheiros, do Omar Aziz, aquela CPI da Covid, como por exemplo, ela foi humilhada naquele lugar, né? O Luciano Hang, vulgo velho da van, humilhado naquele lugar, a Virgínia sendo tietada, inclusive vergonhosamente, pelo senador Cleitinho. Ô Cleitinho, que papelão, hein, meu brother? Que papelão, hein? Estratégia política, Cleitinho, para você alcançar os jovens, porque você sabe do poder de influência dessa mulher, porque você sabia que puxando a sardinha para a brasa dela, ela iria depois repercutir você nas redes sociais, e foi o que ela inteligentemente fez. Ela só se comportou daquela maneira ridícula na CPI porque vocês, senadores, permitiram. Espero que não aconteça o mesmo quando Gilmar Mendes sentar para esclarecer sobre sua ligação, repito, com o poço de corrupção chamado CBF, tenha que prestar esclarecimentos. Nós vamos destrinchar isso daqui agora. Uma plataforma oculta acaba de chegar ao Brasil e ela permite que absolutamente qualquer pessoa de qualquer idade ganhe entre R$150 e R$950 todos os dias. E tudo que você vai precisar fazer é instalar esse simples aplicativo que acabou de chegar no Brasil em seu celular e apertar 3 botões com esse simples passo a passo. Eu vou te mostrar algo que vai te surpreender. Essa plataforma oculta é a maneira mais lucrativa de ganhar dinheiro direto da sua casa atualmente. No começo, eu e meu marido, a gente nem estava acreditando, né? A gente não sabia que era possível conseguir alguma renda extra usando só celular ou algo do tipo, né? Eu achei que era mais uma baboseira, sabe? De avaliar marcas, sabe? Esses robôs falsos por aí. Mas resolvi arriscar. Olha isso. Em menos de 2 semanas eu consegui fazer mais de R$5.400. E nossa, eu tô sem acreditar até agora. Eu ganhava em torno de R$2.200 por mês trabalhando no supermercado.
E eu fiz quase o triplo em 2 semanas. E olha que em vista de muitos brasileiros aí, R$ 2.500 por mês no supermercado não é tão pouco, né? Mas com certeza ela viu oportunidade de avançar. E é exatamente isso que eu estou dizendo para você. Realizar sonhos depende muito mais de tomadas de iniciativa do que, na verdade, ficar esperando algo acontecer. É porque eu gostaria tanto de realizar um sonho. O que você está fazendo para viabilizar isso? Nós aqui estamos te dando a oportunidade. Corre aqui no link da descrição, clica aqui no primeiro link comentado aqui também, você será direcionado a uma página onde você vai receber toda a instrução para que você também possa fazer uma renda extra. Entre R$ 150 e R$ 900 por dia, essa plataforma, esse aplicativo incrível pode proporcionar para você. Link na descrição, corre lá. Olha, dê o seu like, ele é extremamente importante. Aproveita, comenta e compartilha. E esta informação é uma informação completamente chocante para o meio político. Está aqui na Oeste e eu trago para você. Deputados e senadores da oposição, eles estão, trabalhando justamente para articular uma investigação contra empresários, o empresário Eduardo Rodrigues, que é o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, e parlamentares apontam, inclusive, favorecimento de Edinaldo pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, o que é escandaloso e vergonhoso, no mínimo suspeito, e precisa sim de esclarecimento. Ele que conduziu ao cargo, ou reconduziu ao cargo por decisão individual, simplesmente meteu a caneta, típico dessa turma, inclusive de tomar decisões aí esquisitas, estranhas, e isso acendeu um alerta, nos parlamentares de por que é que o Gilmar Mendes teria favorecido, então, o atual presidente da CBF, reconduzindo-o ao cargo de presidente da instituição. A Justiça do Rio de Janeiro, para você ter uma ideia, havia afastado o Edinaldo do comando da CBF. Dias depois, Gilmar Mendes foi lá e simplesmente anulou a decisão, reestabeleceu o dirigente no cargo, apesar de suspeitas gravíssimas de conflitos de interesse. Por que é que Gilmar Mendes não respeitou a decisão da Justiça do Rio de Janeiro, que só tomou, inclusive, esta iniciativa de afastar o então senhor Edinaldo do comando da CBF por denúncias, por suspeitas, de corrupção, de conflitos de interesse? Por que, Gilmar Mendes? Então, está certo o Senado. O Ministério próximo de Edinaldo, e mesmo assim ele não se declarou, o ministro é próximo de Edinaldo e mesmo assim não se declarou impedido no processo. Ou seja, virou moda agora, o camarada, ele tem uma certa afinidade com o ministro, agora ele tem uma certa afinidade com qualquer pessoa que de repente comete um crime, comete um delito, é suspeito de algo ilegal. Não se respeita então as decisões da Justiça de primeira instância, porque é amiguinho, porque é próximo de juízes de grau superior. Ele vai lá e simplesmente mete a caneta, favorece o amigo e não dá nada para ninguém. Ou seja, mais uma vez o aguerrido senador Eduardo Girão criticou a conduta do ministro Gilmar Mendes e disse, abre aspas, queremos entender os motivos por trás dessa decisão, disse o senador. A ligação entre os dois precisa ser, no mínimo, ser esclarecida. No mínimo, ser esclarecida. 3 comissões parlamentares de inquérito foram sugeridas para investigar o caso. Uma na Câmara dos Deputados, outra no Senado Federal, que seria uma mista,
né, no Senado Federal, e uma outra mista entre o Senado e o Parlamento a Câmara dos Deputados. Os requerimentos estão nas mãos do deputado Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte, do senador Girão e do deputado Coronel Meira, que de fato são homens de bem, são aguerridos, e ao que depender desses caras, sim, Gilmar Mendes terá que sentar ali no banquinho da CPI, vem cá, e dar explicação, né? Por que é que ele favoreceu esse camarada então suspeito pela justiça, afastado pela justiça do Rio de Janeiro, suspeito, né, de tráfico de interesses, né, de influência. E sim, meu amigo, a CBF, lamentavelmente, um poço de corrupção, isso é histórico nesse país. E por que é que um ministro, de maneira monocrática, individual, peita a justiça do Rio de Janeiro, mete o bico e não permite que o seu parceiro seja investigado? Isso precisa ser, com certeza, esclarecido, e o Eduardo Girão tem razão sobre isso. Eu sou Rodrigo Alvarenga, diretamente aqui dos nossos modestos estúdios para o Expresso Notícia Nacional. Dê o seu like, comenta e compartilha, que é muito importante, e nós voltamos daqui a pouquinho com muito mais para você. Shalom. Meus amigos, um grande abraço para vocês desde a Venezuela do Sul. Vários eventos que estão ocorrendo nos últimos dias em Nova York têm deixado o governo Lula em maus lençóis. Um desses eventos, um enviado do governo Trump fez duras colocações em relação ao Lula. Há uma matéria aqui do Igor Gadelha, que está cobrindo esses eventos em Nova York, portal Metrópole, que diz o seguinte: em Nova York, enviado de Trump cutuca Lula por relação com a China. É interessante, né? Realmente, a relação é praticamente de acasalamento, né? Entre Lula e o xixi do Pim. Vamos a isso e se preparem para a segunda parte do vídeo, que vocês vão gostar muito também. Em Nova York, enviado de Trump que critica Lula por viagem em acordos com a China. Enviado do governo Trump para a América Latina criticou a aposta do governo Lula em acordos comerciais com a China. Vocês verão que não são apenas acordos comerciais, o problema não é esse só. Enviado especial de Trump para a América Latina, Maurício Claver Carone, criticou nesta quarta-feira em Nova York a aposta do governo Lula em acordos comerciais com a China. Foi uma conversa dura, inclusive. Dizem que os representantes do Lula não gostou. Estava lá o Wesley Batista sentado ao lado do cara que criticou o governo Lula, desse Maurício aqui. Foram colocados os pingos nos is. Durante fórum promovido pelo jornal Valor Econômico, porque todos esses discutem Brasil em Nova York. O auxiliar de Trump fez críticas, inclusive, ao fato de Lula ter ido a Pequim, a capital chinesa, enquanto empresários e investidores brasileiros estão em Nova York em busca de parcerias. Olha aqui a fala deste funcionário do governo enviado por Trump. Aspas, vi nos últimos 2 dias aqui em Nova York, literalmente, todo grande negócio, grande investidor, empreendedor do Brasil. E acho que isso é maravilhoso. Por quê? Porque vocês vão impulsionar a economia brasileira. Felizmente, coloco isso em contraste com o presidengue do Brasil, que está na China, e não no maior mercado de capital do Brasil, fomentando, ou seja, Estados Unidos, fomentando mais investimentos dos Estados Unidos, seu maior investidor, de longe, e não a China, disse o enviado de Trump em tradução feita pelo evento. Maurício também criticou, esse enviado de Trump, criticou os acordos entre Brasil e China assinados por Lula durante viagem oficial ao país. Segundo o representante de Trump, esses acordos são como bolos mais caros e que engordam mais. Bolos mais caros que engordam mais. Apesar das críticas, o americano disse que aí vai.
Na noite da segunda-feira, e aí foi onde o bicho pegou realmente, o mesmo auxiliar de Trump participou de um jantar promovido pelo Grupo Esfera, um grupo de bancos em Nova York, no qual dividiu o palco com o número 2 de Fernando Haddad no Ministério da Fazenda. O enviado Trump também voltou a elencar 3 fatores que, para ele, afastam investimentos americanos do Brasil. São eles o câmbio, ou seja, o real hora está num patamar, daqui a pouco está lá em cima, daqui a pouco está no meio, daqui a pouco está embaixo. Isso causa prejuízo, evidentemente. O câmbio, os cremes e a corrupi. A corrupi, vocês sabem. Maurício chegou a citar aquela facção famosa como uma ameaça regional, né? E também falou dos cremes de colarinho branco. Alguns dizem que hoje em dia é a mesma coisa. Dizem. Em certa medida, não são apenas esses aspectos aqui que provavelmente o governo Trump está de olho no que está acontecendo no Brasil. Não são apenas esses aspectos de aproximação entre Brasil e China que estão gerando esse monitoramento do governo norte-americano. Não à toa, há pouco tempo, o próprio Trump mandou um enviado especial, o Ricardo Pitta, que conversou com Bolsonaro. O Ricardo Pitta é um homem tão importante do governo Trump que foi ele que observou, investigou e opinou para que se aplicasse sanções internacionais, sanções do governo norte-americano contra a Cristina Kirchner, seus filhos, familiares, colaboradores mais próximos, amiga do Lula, a Cristina Kirchner. O que talvez esteja preocupando também bastante os Estados Unidos, é claro que a preocupação econômica sobressai, mas os Estados Unidos e Trump já acordaram para que o fato de a China estar fazendo aqui da América Latina e América do Sul, América Latina de uma maneira geral, a sua grande fazendola, isto coloca em risco a segurança nacional dos Estados Unidos, entre outros tipos de segurança também. Vejam, talvez seja essas coisas que eu vou analisar agora, nessa segunda parte do vídeo, que estejam preocupando muito a China. Vejam vocês. Esta viagem do Lula à China, criticada pelo membro do governo americano. Olha o que está resultando e o que o Lula foi fazer lá. A Xi Jinping, Lula pediu envio de chinês ao Brasil para ver questão digital, amordaçar as redes sociais. Veja, o presidente do Brasil se arreganhando para um país estrangeiro, implorando, pedindo, cortejando um país estrangeiro para que mande membros desse país estrangeiro amordaçar o povo. Isto é um atentado à Constituição do Brasil. Isto é fundamento de impeachment. Isto é fundamento para ação de impeachment contra um sujeito desse. Porque quando ele é o presidente convidando um país estrangeiro para atentar contra a soberania nacional, para amordaçar o seu próprio povo, eu nunca vi. Estudo isso todos os dias e na história eu nunca vi. No Brasil nunca teve uma coisa tão disparatada dessa. Olha que aqui não é muito sopa, mas nunca teve. A Xi Jinping, Lula pediu um envio de chinês ao Brasil para ver questão digital. O presidente está incomodado com possíveis abusos por parte de redes sociais que estariam cometendo abuso. Meu Deus, ele disse absurdos, gente. Absurdo é ter um sujeito desse na presidência. O funcionamento de plataformas digitais no Brasil foi um dos pontos tratados entre o Brasil e o país do Xi Jinping. Lula afirmou na noite de terça-feira, pelo horário de Brasília, que pediu ao secretário-geral do Partido Comunista e também ao presidente Xi Jinping que enviasse ao Brasil uma pessoa da confiança de Xi Jinping para ensinar como amordaçar a questão digital. Está aqui. Aspas para o que disse o etílico. Eu perguntei ao companheiro Xixi Pinga
se era possível ele enviar para o Brasil uma pessoa de sua confiança para a gente discutir a questão digital e, sobretudo, o TikTok, afirmou o Etílico em uma entrevista coletiva a jornalistas e tal. Conforme o Etílico, é necessário realizar uma regulamentação das mídias digitais. Disse ele, aspas, etílicas, não é possível a gente continuar, sabe, com as redes digitais cometendo os absurdos que comete, a gente não tem a capacidade de regulamentação. Elenque, pontue quais são os absurdos, as pessoas poderem refletir, falar, se comunicar, debater. Vocês querem a mordaça para vocês aprontarem das suas, como essa do INSS, e a população não saber e não ter um ambiente também para se informar e para debater. É a raspa do tacho. A mais. A mais. A situação é muito séria. Se você não está entendendo o que está acontecendo no Brasil, você está muito mal. Além disso, o portal Metrópolis, Lully admite que Janjua interferiu em conversas sobre TikTok na China. É o escândalo que se está tratando aí. É o escândalo. Bom, dê seu like nesse vídeo, é muito importante. Além disso, inscreva-se se está aqui pela primeira vez. Se já está inscrito, não confie. Confira a sua inscrição todos os dias, porque estão retirando as inscrições de vocês. Quem vocês devem imaginar? Por que vocês devem imaginar? Mas não fiquem tristes, não. Reinscrevam-se. Além disso, não esperem a notificação. Eles estão eles estão impedindo, eles não estão notificando vocês. Então, entrem no canal várias vezes ao dia em protesto e vocês verão os vários vídeos inéditos. Deixem mensagens ou comentários, por favor, sem palavras fortes. É muito importante isso. Não vai adiantar você deixar aí dizendo isso e aquilo, desse daquele outro, com palavras fortes. Primeiro porque a plataforma não deixará isso visível, só eu que sou do canal que vou ver. E além disso, isso dificulta a visibilidade do canal, dificulta a que o canal seja sugerido para outras pessoas. Entendeu, pessoal? Diminui o alcance, não faça isso não. Usem palavras, por favor, comedidas. O que mais? Compartilhem. Like, compartilhem. O que mais? Assim, aqui embaixo tem uma aba chamada Seja Membro, clique aí, torne-se membro do canal, é muito importante isso também. Para aqueles que têm curiosidade de saber um pouco mais sobre essa linda camiseta protesto da Venezuela do Sul, aqui no primeiro comentário fixado um link, e neste link, você clicando, será direcionado para a loja virtual dos parceiros aí. Um abraço. Diretamente do Brasil, quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Consolador, que sustenta e consola o povo de Deus, é Espírito Santo, a luz de Deus, és um só Deus, verdadeiro Criador.
Espírito Santo, és a verdade que o mundo não pode receber. Vem renovar todo o meu ser, no nome de Cristo. Que felicidade! Espírito Santo, vem me envolver. Quero erguer teu altar em meu coração. Dai-me tua direção e teu saber, pois o meu desejo é melhor te conhecer. Espírito Santo, o Consolador, que sustenta e consola o povo de Deus. Espírito Santo, a luz de Deus, és um só Deus, verdadeiro Criador. Vem Espírito Santo, a luz de Deus, flui Espírito Santo neste lugar. Desce Espírito Santo, habita em mim. O meu coração é o teu altar. Espírito Santo, o Consolador, que sustenta e consola o povo de Deus. Espírito Santo, a luz de Deus, és um só Deus, verdadeiro Criador. És um só Deus, verdadeiro Criador.